Fala galera, continuando então a correção dessas questões, vamos para essa questão que caiu no Enem 2016, que fala sobre rendimento, que ainda é sobre o cálculo estequiométrico, né, que faz parte aí dessa playlist que a gente está assistindo aqui no YouTube. Aí, lá na pergunta diz assim, né, as massas, o rendimento molar da reação, então é isso que ele quer calcular. O que seria o rendimento molar de uma reação, tá gente? Só para a gente entender, antes da gente continuar a pergunta da questão, ou a questão como um todo, é o seguinte, o rendimento de uma reação, ele é calculado, e como aparece aí para vocês, em porcentagem. Tanto é que todas as respostas lá das alternativas estão em porcentagem. O que significa isso? É o seguinte, às vezes eu tenho um reagente, por exemplo, A, para reagir com um outro reagente B e formar um produto C. Vamos supor que essas quantidades seriam, por exemplo, sei lá, 40 gramas desse, 60 gramas desse, para formar 100 gramas aqui. Ou seja, se eu utilizo 40 gramas do reagente A com 60 gramas do reagente B, a quantidade que eu quero formar, que a reação, se ela tiver um rendimento de 100%, é 100 gramas do produto C. Só que às vezes não, tá gente? Na maioria das vezes, nem sempre uma reação ela acontece dessa forma. Nem sempre ela vai acontecer com um rendimento de 100%. Nem sempre ela forma tudo aquilo que ela deveria formar. Ou seja, nem sempre ela vai formar 100% do que deveria. Tá? Nem sempre ela vai formar, como nesse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, 100 gramas. Aí, na maioria das vezes, ela forma um pouco menos. Por quê? Porque às vezes o reagente está impuro. Às vezes o aparelho, por exemplo, onde está acontecendo a reação, existem alguns interferentes, né? Outras substâncias acabam interferindo na reação, não fazendo com que essa reação ocorra de maneira normal ou forme todo o produto. Então, quando ele não forma todo o produto, se forma menos, por exemplo, se forma aqui só 90 gramas, é porque 10 gramas não é que se perdeu durante o processo, é que não pôde reagir. Isso significa que existem reagentes aqui que podem estar impuros ou não, ou alguma coisa aconteceu no meio do processo. Tá? Isso quer dizer que o rendimento que eu tive dessa reação não foi de 100 gramas, foi só de 90 gramas. Ou seja, eu posso afirmar que o rendimento aqui dessa reação foi de 90%. Tá? Então, isso é o rendimento de uma reação. É calculado em cima da porcentagem de substâncias que foi formado a partir do que eu esperava. Bom, foi formado isso, mas eu esperava que fosse formado isso. Ou seja, 100 gramas era quanto eu esperava? Era 100%. Mas foi formado só 90 gramas. E quantos por cento seria isso? Aí é aqui que a gente trabalha uma regra de 3 para poder encontrar o rendimento dessa reação. É assim que a gente encontra o rendimento de uma determinada reação. Ok? Agora sim, entendendo o que é o rendimento de uma reação, e é isso que ele está pedindo aqui nessa questão, o rendimento molar da reação em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142,5 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo, olha o termo aqui que a gente gosta de trabalhar, né? É mais próximo, então a gente pode aproximar alguns valores aqui, de... Então vamos lá. Ele tem uma equação química aqui. Então, é a partir dessa equação química que a gente vai fazer o cálculo estequiométrico. Vou reescrever essa equação e verificar se vai precisar balancear ou não. Tá? Então, nós temos aqui CH3BR. Ah, só para lembrar, né? Já que ele deu nomes aqui na pergunta, então tu tem que verificar pelo nome qual é a substância. Por exemplo, esse carinha aqui que eu acabei de escrever aqui, que é o primeiro reagente, é o brometo de metila. Tá? E ele falou aí na questão que foram utilizados 142,5 gramas dele. Tá? Então, 142,5 gramas de brometo de metila reagindo aqui, olha, com o hidróxido de sódio. E ele falou aqui na questão, né? Olha só, o hidróxido de sódio. Foi utilizado aqui 80 gramas de hidróxido de sódio. E produz aqui o metanol mais o brometo de sódio. Tá? Do metanol, ele falou que foram 32 gramas, né? Então, vou colocar aqui 32 gramas. Perceba que na pergunta ele não fala nada sobre essa espécie química que é o brometo de sódio. Então, se na pergunta ele não fala nada sobre esse cara, eu não vou precisar dele para fazer algum cálculo estequiométrico aqui, tá? Só vou deixar ele aqui por enquanto, só para a gente fazer o balanceamento. Tu percebe só de olhar que o balanceamento já está tudo certo, né? Porque aqui tem CH3, aqui tem CH3. Aqui tem bromo, aqui tem bromo. Aqui tem sódio, aqui tem um sódio. Aqui tem uma hidroxila, aqui tem uma hidroxila. Pronto, já está todo mundo balanceado. Agora, vamos para o cálculo. Lembra que eu não vou utilizar essa espécie química aqui porque a pergunta não fala nada sobre ela. Tá? Só que para fazer isso, eu preciso dos dados de massa molar desse reagente, do brometo de metila. Preciso dos dados de massa molar do hidróxido de sódio e de todos esses três. Tá?
Eu vou fazer esse cálculo a partir dos dados de massa molar que ele me deu aqui na questão. Então vamos lá, vou colocar os dados de massa molar aqui pra gente. Ó. Primeiro do brometo de metila. Do brometo de metila a gente tem carbono, tem hidrogênio e tem bromo. Só tem um carbono, tem 3 hidrogênios e tem um bromo. Aí a gente vai multiplicar essas quantidades pela massa que ele vai dar na questão. Isso é padrão, aí todo mundo já sabe, né? Colocando então aqui os valores ficam 12 é a massa do carbono, 1 é a massa do hidrogênio e do bromo, cadê? 80. Aqui fica 12, aqui fica 3 e aqui fica 80. Soma todo mundo agora. Aqui desce 5 e aqui 9. Então aqui eu tenho 95 gramas. Lembra, esse valor aqui é a proporção desse reagente que eu tenho para reagir com esse outro e esse outro, tá? Então esses valores que eu vou colocar aqui em cima são os valores proporcionais que uma reação normal ia produzir metanol e brometo de sódio, tá? Esses são os dados que são colocados aí de massa molar. Beleza, agora bora colocar aqui o hidróxido de sódio. No hidróxido de sódio a gente tem o sódio, temos oxigênio e hidrogênio. Como só tem um de cada um deles, né? Então a gente vai colocar os dados de massa direto, tá? Do sódio aqui é 23, do oxigênio é 16 e do hidrogênio é 1. Soma todo mundo e nós temos aqui 10 vai 1, 4, tá? Essa aqui é a massa molar do hidróxido de sódio, 40 gramas por mol. Agora do hidróxido de do metanol, né? Do metanol. Do metanol fica assim, CH3OH. Então tem o carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio, tá? Vamos colocar as quantidades aqui. Só tem um carbono, tem 4 hidrogênios e tem um oxigênio. Multiplica pela massa dele. Do carbono é 12, do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Então aqui fica 12, 4, né? 4 vezes 1 é 4 e 16, tá? Somando todo mundo, vai ficar aqui em cima da minha cabeça, vocês vão ver. Vai dar 12 aqui, vai 1 e aqui é 3. 32 gramas por mol dessa substância. Então vou colocar aqui 32 gramas. Então, gente, os dados que foram postos bem aqui em cima são os dados, só para vocês não se perderem, tá? Nesse cálculo aqui, são os dados de proporção dessas substâncias. Ou seja, eu preciso de 95 gramas desse cara para reagir com 40 desse para formar 32 desse. Isso aqui é a proporção dessa equação. Só que a pergunta falou, né, que foram utilizados 142,5 gramas desse, 80 gramas desse e só apareceu 32 desse. Qual seria o rendimento dessa reação? É isso que ele está perguntando aqui. Como é que tu vai fazer isso? Olha só. Primeiro, tu percebe que a quantidade de produto ela se manteve inalterada. Ou seja, ele produziu só 32 gramas. Só que para produzir 32 gramas, para produzir aqui 32 gramas, eu preciso de 40 gramas desse e 95 desse. Só que ele utilizou mais, ó. Utilizou mais dos reagentes do que deveria. Ou seja, tem reagente aí que está em excesso. Quem seria ele? Aí é isso que a gente vai analisar aqui, ó. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta lá para cima. Olha só. O hidróxido de sódio, se tu for analisar aqui, ó, ele aumenta 2 vezes a sua quantidade, né? Ou seja, ele está usando o dobro de hidróxido de sódio. Enquanto que daqui para cá, ele não usa o dobro. De 95 para 142, o dobro de 95 seria lá 190, né? Porque o dobro de 90 seria 180, o dobro de 95, então, 190. Só que ele não está utilizando o dobro aqui. Olha só, ele não está utilizando o dobro. Ele está utilizando menos que o dobro. Ou seja, existe um reagente que tem mais do que deveria e existe um reagente que está limitando a reação. Quem é que está em excesso? Aquele que está em excesso, vou até colocar de outra cor aqui pra gente, ó. O cara que está em excesso aqui pra gente é o hidróxido de sódio. Então, o hidróxido de sódio é aquele reagente que a gente denomina como reagente em excesso. Excesso. Ok? E o reagente que tem a menor quantidade para formar o produto é esse cara aqui. Esse aqui é o reagente limitante. Aí é o seguinte, gente. Quando for fazer um cálculo de regra de 3, fica com isso na tua mente. Toda vez que tu faz o cálculo de regra de 3, tu sempre utiliza o reagente limitante. Porque o reagente em excesso, ele tem mais massa do que deveria para reagir, para formar o produto. Então ele meio que vai atrapalhar não. Esse excesso de massa, se tu for usar ele no cálculo, vai dar errado. Então toda vez que tu for fazer um cálculo estequiométrico utilizando
dois reagentes e um deles está em excesso, você não usa o reagente que está em excesso, tá? Então, por exemplo, esse reagente que está em excesso, a gente não vai usar ele aqui nesse cálculo de regra de 3. Tá? Eu vou utilizar somente o reagente limitante. É ele que vai ser importante para o cálculo daqui dessa questão. Aí, beleza, se ele é o reagente limitante, é o seguinte, 95 gramas, pensa comigo lá, 95 gramas desse cara produzem 32. Isso aqui a gente já fez do cálculo de massa molar. Então, 95 produz 32. Mas a reação utilizou 142 gramas. Vai formar 32? Não, né? Vai formar mais. Mas quanto seria? Quanto seria? Se esse rendimento fosse de 100%, quanto seria esse valor? Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos esconder esse valor aqui, primeiro, de 32 gramas, e vamos fazer uma regra de 3 entre esses dois aqui. Eu vou até colocar aqui de uma outra cor para a gente não se perder. Ó. Vou fazer uma regra de 3 entre esses dois aqui. Ó. Tá? Entre esses 3 fatores. Esses aqui e esses aqui. Para poder descobrir quanto seria o valor que deveria ser formado aqui. Porque esse valor que deveria ser formado, ele é 100% do rendimento total. Só que só foi formado isso daqui. Aí a gente vai fazer outra regra de 3 para saber quanto é a porcentagem que foi formado desse cara. Tá? É assim que a gente calcula o rendimento dessa reação, para essa questão. Beleza? Eu sei que eu estou demorando um pouquinho aqui, gente, mas eu tenho que detalhar isso para vocês porque isso é necessário. Então, fazendo essa regra de 3, fica assim, ó. X vezes 95, fica x vezes 95 igual a 142,5 vezes 32. Ah, professor, tem outra forma de fazer isso de forma mais rápida? Tem. Tá? Tem uma forma mais rápida. Que é o seguinte, deixa eu só colocar aqui o cálculo de regra de 3. Então fica assim, 142,5 vezes 32, dividido aqui para 95. Se tu for fazer esse cálculo aí, imagina, vai demorar um pouquinho, né? Só que se tu for parar para pensar, de 95 para cá, aumenta numa proporção. Então, daqui para cá também deveria aumentar na mesma proporção, tá? Que proporção é essa? Basicamente, gente, a metade de 95 é 45, certo? Não concorda comigo? Ou seja, 95 é um número inteiro, 45 é metade desse valor. Ou seja, se eu pegar o valor inteiro e somar com a metade, eu vou ter aqui 10 vai 1, 9, 10, com 4, 14. Olha só quanto é que eu vou ter. Não é um valor próximo desse? E lembra que a questão fala sobre o valor mais próximo? Olha aqui. Então a gente pode aproximar também isso aqui para fazer o cálculo. Resolve de forma mais rápida. Ou seja, daqui para cá aumentou 1,5 vezes. Então daqui para cá também aumenta 1,5 vezes. Opa, só colocar direitinho aqui para vocês. Daqui para cá também aumenta 1,5 vezes. Tá? Então, é como se tu pegasse 32 e somasse com a metade de 32, tá? A metade de 32 é 16. Então, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 4. Vai dar 48 gramas. E olha só, gente, 48 gramas é o resultado que vai dar aqui aproximadamente. Aproximadamente. Ou seja, vou pagar essa conta boba daqui, já que a gente já fez o cálculo da proporção. 48 gramas... é o valor de X. Era quanto eu esperava que fosse formado. Ou seja, era 100%. Certo? Mas foi formado só 32 gramas. Isso aqui vai ser quanto por cento? Quanto foi o rendimento dessa reação? Ah? Aí tu lembra que 32 é como se fosse aproximadamente aqui pra gente, tá? Um valor também de proporção relacionado a esse. Olha, detalhe. 32 não é metade de 48. E nem menos do que a metade, né? Então, se não é metade nem menos do que a metade, eu já posso tirar aqui a letra C, a letra B e a letra A. Ok? E lembra que a gente utilizou um inteiro mais uma metade? Um inteiro mais uma metade? Que seria aí aproximadamente 2/3, né? Se fosse fazer de forma contrária. Então, se tu for fazer mesmo regra de 3 e calcular aqui o valor de y, o valor de y aqui vai dar aproximadamente uns 66,666% aproximadamente, tá, gente? Só pra gente não demorar muito aqui nessa questão também, pro vídeo não ficar muito longo. Por isso o gabarito correto aqui pra gente, ó, a letra D, e não a letra E, tá? Porque 75% já seria um valor um pouquinho acima de 32 gramas. E é isso, pessoal. Eu detalhei um pouquinho mais esse vídeo, eu demorei um pouquinho mais nesse vídeo porque eu tive que detalhar essa questão, porque essa questão, ela envolve alguns termos e alguns assuntos que são importantes aí para tu analisar para a prova do Enem, tá? Claro que uma questão como essa, por ser uma questão que demora para fazer, que precisa de todos esses cálculos e toda essa interpretação que eu coloquei para vocês, você não pode deixar
tu não pode fazer ela na hora da prova, tu tem que deixar ela para fazer no finalzinho da prova, tá? Porque por ela ser uma questão um pouco mais difícil, ela não vai ter tanta influência assim na tua nota final. Então fiquem atentos a esses detalhes e essas estratégias também. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima correção. Tchau.